Vamos lá, tem tweet do Flávio Bolsonaro. Conta pra nós aí, Barroso. Pois é, Pitólio, o Flávio Bolsonaro fez uma publicação dizendo o seguinte: somente aloprados entendem que criticar urnas eletrônicas é crime, não há mal que dure para sempre. Jair Bolsonaro será novamente eleito presidente do Brasil em 2026. E aí ele compartilha uma imagem da Conexão Política que diz o seguinte: após 4 anos, TSE arquiva inquérito contra Bolsonaro por ataque às urnas eletrônicas. E isso de fato ocorreu. O TSE arquivou esse inquérito que apurava os ataques sem provas ao sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 2022. A investigação aberta há 4 anos foi encerrada por falta de novos elementos que justifiquem a sua continuidade no âmbito eleitoral. A apuração foi instaurada dias após uma live nas dependências do Palácio do Planalto, em que o ex-presidente Bolsonaro expôs supostas fraudes nas urnas eletrônicas. Na ocasião, o TSE avaliou que Bolsonaro teve possível conduta criminosa. O inquérito atendeu a uma sugestão do então corregedor do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, que cerca de um mês antes já havia determinado que Bolsonaro explicasse as acusações que havia feito contra as urnas eletrônicas. Durante o seu andamento, foram feitas uma série de diligências com a atuação conjunta da Polícia Federal, da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE e de plataformas digitais que hospedavam perfis e contas suspeitas de disseminar ataques ao sistema de votação. No curso da apuração, foram identificadas ainda possíveis irregularidades relacionadas a desvio de finalidade da EBC, o financiamento privado nas manifestações de 7 de setembro e uso de recursos públicos em motocicletas. Os fatos, no entanto, foram submetidos à Justiça Especializada por meio de outras ações. Como o prazo final para ajuizar novas ações cíveis eleitorais em relação a Bolsonaro expirou, a Corregedora-Geral Isabel Galotti entendeu que é inútil o prosseguimento do inquérito administrativo. E em sua decisão, a ministra também liberou valores depositados em conta judicial em razão do inquérito, desde que não haja restrições decorrentes de outras ações. Olha, obrigado, Barros. Cláudio e Leandro, vou me estender um pouquinho, mas acho que é importante. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Primeiro, o verbo utilizado já é para dar uma complicada na vida do presidente Bolsonaro. Ataque às urnas. Atacar. Oh, ele está atacando as urnas. Não, amigo. Deixa eu só te contar um negócio. Quando o presidente Bolsonaro, em janeiro deste ano, voltou das férias e convocou uma coletiva, e nós mostramos aqui, o presidente Bolsonaro fez um questionamento sobre o inquérito 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19, em especial. Eu vou repetir o 1361, o ano 2018. Inquérito, quem pediu para abrir o inquérito? A então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. Tem nada a ver com Bolsonaro. Quem pediu foi Rosa Weber. A Auriverde, naquele momento, fez uma análise. Analisou Cláudio Cofani e Eduardo Burgo, juridicamente analisaram as 3 páginas mencionadas pelo presidente Bolsonaro. Opa, mas espera aí, Pitoli, o inquérito não está sob sigilo? Ele ficou ou entrou sob sigilo nessa situação, sob sigilo, depois que o presidente Bolsonaro, naquela live de 2021, apontou os problemas que fizeram com que o inquérito fosse aberto. E uma dessas situações aponta a invasão do sistema. Qual é o problema? Onde o Bolsonaro se pega quando o assunto é 1361 de 2018? Aconteceu isso, Rosa Weber descobriu, pede investigação e chegamos, isso em 2018, chegamos em 2022 e o Bolsonaro percebeu que de 2018 até 2022 nada foi feito, nem para apurar, nem para melhorar o sistema. E aí ele entra em desespero. E é por isso que Bolsonaro sai gritando, entre aspas, é claro, chama embaixador, fala os ataques, como colocam, né? O verbo é justamente para causar esse impacto, atacou as urnas. Não! Bolsonaro queria o seguinte: faz o seguinte, o Polícia Federal, faz o seguinte, Tribunal Superior Eleitoral, me dá aqui o resultado daquele inquérito 1361 de 2018. O que vocês concluíram? O que foi investigado? O que foi apurado? Qual é o resultado? Repito,
Bolsonaro, quando diz lá passada a eleição de 2018, que ele diz assim, eu acho que eu venci no primeiro turno, hein, gente? Lembra daquilo? É porque ele teve acesso ao inquérito 1361 de 2018, onde quem pede a apuração, a investigação, é a presidente do tribunal, não foi ele. Tribunal Superior Eleitoral. Diferentemente do Aécio Neves em 2014, que duvida do negócio, né, e pede apuração, pede auditoria. Aécio, nesse caso foi a própria Rosa Weber que pediu. Só que quando o Bolsonaro grita para todo mundo ouvir, 2018 teve problema, a gente já está caminhando para 22 e ninguém resolveu, ninguém respondeu. O que os bonitões fizeram? Coloca isso aí sob sigilo, caramba. Esquecemos. Sigilo. E como é que a Ouro Verde teve acesso? Porque o Poder 360 teve acesso, divulgou na sua página, que fique claro para todos, e a partir da página do Poder 360, nós divulgamos aqui o inquérito 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19. Então, amigo, primeiro, não é ataque, o verbo não é atacar. Certamente, se Bolsonaro pudesse fazer uma fala hoje sobre isso, provavelmente diria o seguinte, vocês podem responder lá o que foi questionado daquele inquérito, que foi apontado daquele inquérito 1361 de 2018? O que vocês fizeram para a eleição de 2026 para corrigir os problemas apontados pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Sabe o que a gente vai encontrar de resposta hoje? Nada. Nada foi feito. Absolutamente nada. Por isso o desespero. E aí eu entro na condição de eleitor, pagador de imposto e exijo o seguinte, veja, Cláudio já me alertou, não é obrigação legal, não tem que fazer o voto impresso, não tem que entregar voto impresso, mas para mim é uma obrigação moral. Eu não estou nem questionando o resultado, e mesmo porque Lula já está na reta final do governo, não estou aqui para questionar nada nem ninguém. Mas eu estou aqui para cobrar, na posição de eleitor. Eu quero voto impresso e contagem pública dos votos. Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive tem vídeo do Gilmar Mendes e do próprio aposentadozinho, o Barrozinho, né, o Boquinha, né? Tem vídeo dele dizendo o seguinte, muito boa essa urna aqui, hein? Agora ela facilita o acesso para quem é destro, para quem é canhoto, olha a impressão do voto aqui. Quem disse isso não fui eu, foi Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. E aí, agora não serve mais? Por quê? Porque pode não agradar o que a gente vai ver lá na frente, é isso? Então, eu, na condição de eleitor, exijo. Isso não é atacar. Não é atacar. Eu sou pagador de imposto. O que me difere de você? Nada, absolutamente nada. Eu tenho um voto lá na urna e você também um. Então, o que me difere de você? Nada. Somos todos iguais. Todos iguais. E você tem uma obrigação comigo. Moral. Me entregar o que há de melhor e mais moderno no que tange a transparência do processo. Faça a sua parte. Agora, para concluir e te passar, Cláudio, Flávio Bolsonaro diz, Bolsonaro elegível em 2026, reitero o meu apoio a Luiz Fux, que vai para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal e pode fazer com que muita coisa mude ali dentro das 4 linhas. Cláudio. É essencial lembrarmos disso. O que nós temos é o Jair Bolsonaro personificando o desejo de dezenas e dezenas de milhões de pessoas. Não são apenas 58, 60 milhões que votaram nele, não. São muito mais, porque a abstenção, a quantidade de gente que não vota é muito grande, mas a quantidade de gente que apoia é muito grande também. E a esquerda já apoiou isso em algum momento. Exatamente. Então, apoiar a transparência e a maior segurança no processo eleitoral é o mínimo do óbvio. Quando a gente assiste que 3 vezes o Poder Legislativo Federal aprovou lei e 3 vezes o STF derrubou essa lei desse assunto, e depois lá na campanha eleitoral, na preparação da campanha de 2022, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, já anunciava que na final do Internacional ninguém podia discutir, estava bem claro que o juiz era imparcial, que o juiz era parcial, que o juiz tinha lado. Ficou bem claro, está provado hoje, o Maduro está aí para provar que o Lula é amigo de Maduro, as campanhas do PT inteiras para provar a quantidade de censura produzida. Então nós temos claramente o seguinte, quem não quer uma eleição transparente, confiável, com segurança, não apenas jurídica, mas segurança operacional e segurança de comunicação, são a cúpula do TSE / STF aliada à esquerda,
que xingava, destruía, atacava. Ou algum de vocês ainda não assistiram, não lembra, do Flávio Dino, quando perdeu a eleição, dando entrevista sobre a manipulação do resultado das eleições. Quem de vocês não lembra disso? Então nós sabemos que, ao mexer nesse assunto e ao proibir de se falar desse assunto e ao dizer que há desinformação ao falar desse assunto, eles estão construindo a ditadura que já existe e que precisa ser consolidada por eles agora nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, para eles terem o mínimo de chance de não serem varridos pela vontade popular. A vontade popular não suporta corruptos. A vontade popular não suporta vagabundos que roubam o país. Mas eles estão no controle. Não, eles estão no controle agora. Então, quando o Barroso sai chorando, dá toda hora entrevista chorando, sofrendo do jeito que ele está, é óbvio que a coisa dói muito mais que qualquer cidadão pode pensar. Quando o Fux assume o que está fazendo, o único juiz concursado assume o que está fazendo, é óbvio que alguém botou a luz da verdade. Quando a imprensa inteira fala mal do Fux, você olha que imprensa é essa. Ela é a imprensa que defende a corrupção, é a imprensa que faz final de novela falando de discurso do governo. Qualquer um normal sabe que isso não está certo. E principalmente, qualquer um normal sabe que nós temos a liberdade de falar mal, meter o pau, xingar. É que nem jogo de futebol. Você pode brigar que o juiz roubou, você pode, é um direito seu. Assim, brasileiros, o Flávio Bolsonaro resgata, fala e defende. Nós temos sim que querer Bolsonaro nas urnas. E que o Bolsonaro vá para as urnas de 2026, e se a esquerda está tão correta, tão poderosa, se o ministro Alexandre de Moraes é tão correto com a vontade do povo, deixa o Bolsonaro disputar e deixa o povo destruir o Bolsonaro nas urnas. Deixa o Lula ter 95% dos votos e o Bolsonaro nada. Mas só vamos confiar se a gente puder confiar no processo de auditoria das urnas. Ao voto impresso, auditável, junto com o voto digital, que é um grande avanço no Brasil. Não é auditável, é contagem pública. Contagem pública dos votos, e junto com a urna eletrônica, que é um grande avanço brasileiro, mas só urna eletrônica. Nenhum país decente, honesto e honrado, democrático do mundo ocidental admite urna exclusivamente eletrônica. Então a gente sabe que a opressão deles é tão grande que onde a fumaça tem fogo, cheira mal, cheira podre. E quanto eles têm medo da gente, vem para cima nos oprimir. Não vamos baixar a cabeça e eles vão nos oprimir mais e mais e mais nos próximos 8, 10 meses. E nós vamos lutar até vencer. Fala, Leandro. Olha, Pitoli, falando sobre essa questão do ataque, né? Essa estratégia de utilização da linguagem para corromper os fatos reais é armadilha somente para imbecis, né? Porque críticas ou sugestões ou questionamentos sobre qualquer processo, procedimento, ainda mais se tratando do sistema ou do processo eleitoral que acaba por levar o país, né, para novos destinos ou a sua continuidade, né, política, deve sim ser questionado e deve ser interpretado esses questionamentos da maneira correta e limpa, né, e trazendo as respostas para a sociedade. Então, tudo que se fez aqui até hoje, inclusive por parte da esquerda, ou pelo próprio Flávio Dino, como já foi relembrado aqui, e outras figuras políticas, de questionar as urnas eletrônicas ou resultados num dado momento da nossa história política, isso é completamente normal, e o papel de uma instituição, no caso do TSE, é apresentar as respostas, né? É apresentar ali o resultado e a transparência para que a população possa se sentir segura. E, portanto, exigir, requerer o voto impresso, auditável, contagem pública e total dos votos. Por exemplo, a minha opinião é que a contagem ela deve ser pública e total dos votos, não apenas como alguns projetos aí que já se levantaram, vai requerer, vai haver a contagem apenas de alguns extratos quando for requerido. Não, para mim, no meu ponto de vista, sempre deve ocorrer essa contagem pública dos votos em sua totalidade, ponto. Assim não vai restar dúvidas quaisquer sobre como se deu realmente
aquele processo eleitoral. Então, essa perseguição, ela é muito óbvia, e se nós podemos falar de ataque, aí sim, no seu sentido real, o sentido real da linguagem, da palavra ataque fomos nós que sofremos. Ataque é você censurar o outro lado. Ataque é você perseguir o outro lado. Ataque é você calar vozes que fomentam a ideologia que está do outro lado, a ideologia que você discorda. E foi isso que nós vimos acontecer ao longo desses últimos anos, em que políticos de direita foram perseguidos durante o processo eleitoral, influenciadores, páginas foram derrubadas, pessoas foram multadas, enfim, prisões arbitrárias. Isso sim é um ataque. Ataque à democracia, ataque ao sistema eleitoral, ataque às nossas liberdades e ataque gravíssimo. Então nós temos que, obviamente, olhar a realidade dos fatos que estão acontecendo e que aconteceram ao longo desses anos para termos posicionamento, e um posicionamento de fato duro, para que essa realidade para as próximas eleições possam ser transformadas e não venhamos a ter medo de questionar. Espiral do silêncio é uma ferramenta de ditaduras e nós não vamos silenciar. Queremos sim o voto impresso, auditável, a contagem total e pública dos votos. Isso aí é extremamente necessário. E eu corroboro aqui com a ideia. Querem, de fato, entender o que a população quer? Estão achando que o Bolsonaro não tem mais popularidade ou que não tem voto? Deixa ele disputar a eleição. Vamos ver quem é quem e assim descobriremos, no voto impresso, de fato, quem é o mais popular e quem tem a maior capacidade, por escolha da população em sua maioria, de conduzir os destinos dessa nação. Para mim, sem sombra de dúvidas, Jair Messias Bolsonaro, Pitoli.